De volta com o nosso programa, e em geral os avós possuem mais tempo de ficar com os netos. Por isso, na maioria das vezes, os pais recorrem aos avós para tomarem conta dos filhos durante as férias escolares. Isso porque na casa dos avós tudo é permitido, ou quase tudo, e as crianças então fazem aquela festa. O problema é quando é hora de voltar à realidade, retornar para casa. Aí a gente vê aquele cenário de birras, de manhas, tudo isso é muito comum. E como corrigir esse probleminha? A psicóloga Suzy Camacho está com a gente, vai dar pra gente algumas dicas, né, Suzy? Bem-vinda, obrigado mais uma vez. Obrigada eu, obrigada. Sempre é muito bom estar podendo, aqui estamos todos juntos, né? E falando sobre esses assuntos que realmente interessam a todos, porque todo mundo, de uma forma ou outra, entra em contato com as crianças. E aí, o que fazer neste momento? Olha, eu adorava passar férias na casa dos meus avós, né? Embora a gente sempre morava muito perto, coisa de 2 ou 3 quarteirões, mas em tempo de férias, ficava 2, 3, 4, 5 dias dormindo na casa deles. Coisa que no tempo de aula não era permitido, mamãe e papai não deixava. Sim. Mas final de ano virava uma farra, Mas juntava por que todos você os sobrinhos. gostava? É justamente por esse pode tudo, né? Claro. Vovó deixava fazer tudo, deixava ir pra cozinha, bagunçava à vontade, comia tudo. Dormia a hora Dormia que queria. a hora que queria, isso era não verdade. Levantava a hora que queria. Então, isso tudo, esse clima desse improviso, dessa questão de não ter disciplina, evidentemente chama a atenção das crianças. Mas, como tudo na vida, a gente tem que voltar à realidade. E aí, a importância de se deixar bem claro para as crianças, porque eles dizem, por que na casa do vovô pode? Na casa da vovó pode, aqui não. É bem assim, é bem assim. Não é? É falar a verdade. Lá, a casa da vovó, ela tem as regras dela. Aqui, nós seguimos as nossas regras e você vai começar a dormir mais cedo, sim. Vai ter que comer na hora, sim. Vai ter que comer o vegetal, sim. Ou seja, deixar claro para a criança, sem dar muito sermão, que na casa de cada pessoa existe uma regra. E lá, ok, vai ser respeitado. Dentro da casa do pai e da mãe, deve ser desta forma para o bem da criança. E no fundo, a criança gosta de rotina. Por mais que ela reclame, ela necessita e se sente mais segura quando ela sabe exatamente o que vem a seguir. Por isso que as férias é aquele momento assim maravilhoso, mas se fosse contínuo, seria prejudicial para o desenvolvimento da criança, sem dúvida nenhuma. A rotina, ela disciplina. Sim, e faz a gente ganhar tempo. Todos nós, a gente vê que quando a gente entra em férias, a gente perde o nosso ritmo. A gente planeja fazer 200 coisas. Pois muito bem, quando a gente está trabalhando ou estudando, a gente produz muito mais do que quando você tem todo o tempo para fazer as coisas. Por quê? Porque você fica sem disciplina, você fica sem aquele planejamento de não, eu tenho que levantar a tal hora, fazer tal coisa, em seguida já tenho que engatilhar outra. Então você não perde tempo pensando, se planejando, porque você já tem a rotina. Quando você tem esse lado de poder fazer o que quer, você se perde, porque dificilmente você faz mesmo um roteirinho do que você vai fazer, o horário, e a criança precisa disso. Então a gente ganha tempo, a gente faz com que a criança seja disciplinada e saiba tolerar, porque as crianças hoje, elas não sabem tolerar espera, divisão, elas querem tudo assim de uma maneira rápida e imediata, em decorrência de não serem treinadas com essa disciplina. Não é como você quer, é como tem que ser feito. Se eu puxar a sardinha para os avós, tirando um pouco esse contexto de férias, hoje, por causa da mulher moderna que trabalha e tudo, a gente sabe que tem muitos avós que cuidam dos netos. Isso no dia a dia, né? No dia a dia, levam para atividade física e tudo. E esses avós, muitas vezes, eles também pensam em disciplina. Sim. Porque eles sabem que eles não deseducam. E quando eles ficam muito tempo, no caso, o ano inteiro e tudo, eles sabem que isso é prejudicial para a criança. Não tem acontecido isso por causa dessa movimentação de as mulheres trabalhando e tudo? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu sempre digo que é muito importante até os avós não fazerem aquele gesto de carinho que muitas vezes atrapalha, que é assim, olha, eu vou fazer, mas você não conta pra mamãe. Você não fala pra mamãe, ela falou que você tinha que comer tal coisa, você não vai comer, eu vou te dar um docinho. Fiz uma viagem no tempo
culpa agora. Não Que é? culpa se fez. Não conta pra mamãe. Gente, com o maior carinho, eu sei que isso a gente faz por amor, mas está errado. A gente está ensinando a criança a mentir, ocultar, e amanhã ela vai ocultar coisas muito sérias. É melhor você dizer assim, olha, eu vou falar com a mamãe, vou te oferecer isso, mas nós vamos contar à mamãe, sim, que eu te dei essa balinha, embora ela não quisesse, eu vou mostrar que aquilo que eu fiz. Por quê? É assim que você educa esta criança para amanhã assumir os seus erros e as suas responsabilidades. É dando o exemplo de você, como vó, como vô, quebrou a regra, admita isso, vai escutar uma série de coisas do pai, da mãe, mas a gente está mostrando como é que a gente deve conduzir a vida, mesmo errando, mesmo quebrando uma regra, assumir. E também esta avó que fica praticamente toda semana com a criança, porque a mãe trabalha ou estuda, enfim, ela tem que acertar esse roteirinho de horários com a mãe. Por quê? Para que a gente dê o mesmo tipo assim, sentido de educação. Porque uma coisa é você quebrar a regra esporadicamente, porque a criança vai a cada 15 dias para casa da avó, final de semana. E outra é aquela avó que está fazendo todo o planejamento de educação. Eu sempre digo, tente fazer com este netinho o que você fez com seu o filho. pai e a mãe. Exatamente, né? O filho. Por quê? Se deu certo com eles, é melhor você ser um pouquinho mais rígida com a criança, porque você estará adotando o papel da educadora, da mãe, e não aquela vovó que vai ser esporadicamente aquela que E mima. dizem que vó, por ter já passado educado ele já educa um pouco melhor também. Se tem consciência, Sim. pode educar melhor, porque já tem a experiência. Né? Sem não é? dúvida nenhuma. E essa experiência, ela é insubstituível. Sobre mentira, tem uma idade que as crianças ficam meio mentirosas, não é, Suzy? Exatamente. É comum isso? Quando quer 9... É quando eles percebem, assim, as consequências, as razões. Por volta de 7, 8 anos, a criança vem com a mentira como sendo uma maneira de sair das situações onde ela vai ser responsabilizada. Isso que você falou, nossa, foi muito importante para mim, porque eu fiz isso por livre e espontânea vontade, pela minha consciência. Eu falei para minha filha, você escovou os dentes? Escovei, mamãe. Escovei, mas falou escovou umas 30 vezes, Rafael. Mas eu olhava pra ela e falei, essa menina não escovou os dentes, ela tá saindo sem escovar os dentes. Quer dizer, você sentiu que ela estava mentindo Senti. realmente. Aí eu virei pra ela e falei assim, seguinte, eu prefiro que você fale, que você não escove os dentes, eu prefiro tudo, menos você mentir. Eu não quero que você minta. Daí depois que eu falei muitas vezes, ela falou, mamãe, eu não escovei os dentes. Eu falei, então tá bom, então a gente vai escovar os dentes. Mas eu prefiro que você fale a verdade sempre. Porque senão aprende a ser um adolescente mentiroso, não é Com verdade? certeza. Então, dentro desta fase que eles procuram fugir, o que eu sempre recomendo? Porque pai e mãe, a gente percebe sim quando a criança está articulando, está mentindo. Evidentemente, não 100%. Mas a gente já conhecendo, a gente já sabe que foge o olhar, fala de uma determinada Ri, forma, né? Exatamente. O que eu sempre oriento é o seguinte, olhe para o seu filho nessa hora e diga assim, escute, eu sou seu pai, ou então sou sua mãe, sou sua avó, eu te conheço muito bem. Eu sei que você tem alguma coisa que você ou está mudando, mentindo, ou você está me ocultando. Eu vou te dar uma chance. Se você falar a verdade, eu não vou te punir, não vou te castigar, ok? Então, você falou a verdade. Fala assim, vovó, papai, mamãe, olha, eu realmente menti, sabe? Eu não escovei o dente, aí você não será punido. Se você insistir na mentira, você será punido em decorrência de eu ter te dado a chance de você ter falado a verdade e você ter insistindo na mentira. Via de regra funciona muito bem. A criança, então, via de regra, ela admite. E se não admitir, é aí que você tem que ser mais incisivo e falar, agora você vai ficar de castigo? Não é nem pelo que você fez ou deixou de fazer, mas por você ter mentido e insistir na mentira. Ou seja, a gente vai mostrar que o erro pior é aquele que é um intencional, que a criança está tendo oportunidade de remanejar, mostrar o que aconteceu e ela ainda assim está tentando burlar. Por que é importante nós termos essa atitude? Porque senão ela pode desenvolver em termos de personalidade este hábito de mentir para manipular as situações. E aí vai mentir para professor, vai mentir para mãe. Para várias mãe, situações, sem pra dúvida várias situações. nenhuma. Né? Exatamente. Bom, nós chegamos a esse assunto de mentira justamente porque muitos avós acabam facilitando as coisas para os netos, dizendo é permitido, mas não conte nada para os seus pais. Voltando então nessa relação entre pais, os filhos e os avós.
Como eu, pai, vou chegar para minha mãe, para os meus pais ou para os sogros, né, onde a criança pode passar os dias também, e dar algumas dicas de como cumprir regras, seguir as mesmas orientações, isso de uma forma delicada, Sim. sem invadir também a vida dos mais velhos. Como que eu faço isso? Com certeza falar assim, olha, eu entendo muito bem o carinho, sabe, a vontade de estar junto, mas eu preciso muito do seu auxílio e da sua colaboração. E aí mostrar, por exemplo, com relação à alimentação, ele não pode comer doce que a criança adora, né? Por quê? Porque o pediatra falou que ele está com um pouquinho mais de glicemia no sangue, ou então colesterol, ou então vamos dar o doce, mas um só após as refeições. Por quê? Para o bem da própria criança. Quando a gente foca que aquilo que a gente está pedindo é para o bem da própria criança e não é como se fosse um capricho nosso, uma maneira de impor a nossa autoridade, via de regra, os avós vão captando, exatamente. Lógico que eles vão falhar, que mexe porque... com amor, né? Exato, e eles querem o bem-estar da criança. Então, eu sempre digo assim, olha, eu entendo, sabe, que você gosta de dar o docinho ou de dar o brinquedo na hora que não deve, deixar jogar videogame fora do horário que deveria, mas olha, isso não é bom para ele, é prejudicial. Quando a gente mostra que aquilo está dando prejuízo para aquela pessoinha que eles mais amam, que é o netinho, via de regra, como eu disse, eles dão uma freada. E se ainda assim você perceber que eles te driblaram, eu acho que o importante é você falar que você notou, que você percebeu, né, que você sabe que aquilo é um carinho, mostrar que não passou despercebido, não. Então é mostrar as consequências que aquele ato pode ocasionar. Para a criança, sem dúvida nenhuma. E mostrar também para este vô, para esta avó, que a gente percebeu que a criança extrapolou, Pai que e mãe eles não é bobo, cederam, né? que pai e mãe Pai não é bobo. é. Exatamente. E que a gente entende de amor, mas que, por favor, né, vamos tentar seguir a mesma regrinha para evitar que os filhos tenham problemas no futuro. Quando a gente fala a respeito de drogas, quando a gente fala a respeito dessas coisas, más companhias, isso assusta qualquer vô e qualquer vó. Então, fala, olha, eu preciso muito da sua colaboração. Para quê? Para que ele se afaste dessas atitudes inadequadas de violência, agressividade, falar dos jogos eletrônicos, né? E também desses docinhos. Olha, tem obesidade infantil, que a gente sabe que hoje é realmente uma pandemia, né? Tá terrível. Então, quando a gente fala nesse aspecto, eles vão captando e mostrar que a gente percebeu que eles extrapolaram em alguma coisa. Agora, tem uma coisa que não acontece em todas as famílias, mas acontece porque todas as famílias têm problemas. É a avó ou avô que tem ciúme do outro avô e do outro avô. Dúvida. Como lidar com isso? Sendo pai, às vezes não é o seu pai, né? Ou às vezes é o seu pai que tem o ciúme e cria uma situação indelicada. Como lidar com isso? E a criança lá no meio, né? Você não pode falar na frente. Aliás, muitos avós ficam manipulando a criança nessa situação, não é isso? Eu te dou um brinquedo e você fica com a vovó. Né? Eu acho que é importante, assim, primeiro a gente sempre falar para cada avô e cada avó as coisas legais que este netinho, esta netinha falaram a respeito deles. Quando a gente fortalece para este avô e para esta avó que ele é amado, que a criança não deixou de querê-los bem em decorrência do outro ter mais possibilidade de oferecer alguma coisa material, um presente, seja uma viagem, a gente fala, olha, você sabe que ele falou isso de você? E realmente aquilo que a criança manifestou de positivo, a gente falar, isso já ajuda a minimizar o ciúme, porque o ciúme é o medo da perda. Que tipo de perda? A perda da importância para a criança daquela figura. Então, quando você já começa a relatar as coisas boas que a criança disse a respeito daquela pessoa, isso já ameniza o ciúme. Ponto número 2, proporcionar sempre que possível essa divisão realmente de ficar um pouco com a avó, um pouco com a avó materna, paterna, né, avô paterno e materno. A gente estimular. Como? Chamando para vir dentro de casa, entendeu? Falar, ó, a gente vai fazer aquele momento de um cafezinho, dá uma passadinha lá, levando a criança, se é possível, em finais de semanas alternados, na casa de um avô, de outro avô, para eles sentirem que eles não perderam aquele momento importante de carinho para com a criança. Quando eles reclamarem de alguma coisa, a gente vai tentar amenizar. Falar aquilo que realmente é certo, que eles tiverem razão. Ah, realmente ele está passando muitas semanas lá, mas é porque me facilita isso ou aquilo. Ou seja, quando a gente fala de uma maneira clara o porquê de certas atitudes, admitindo por que às vezes a gente
tem que deixar um pouquinho mais com um com o outro, realmente o outro lado já dá uma amenizada. E em seguida pensar junto. Bom, então o que o senhor acha que a gente deve fazer? O que a senhora acha que a gente pode fazer para resolver essa situação? Quando também a gente pede a colaboração de sugestões, via de regra, o ciúme tende a diminuir. E é uma coisa que tem que, acho que, partir mais da mulher, né? Eu não sei se eu estou sendo sempre, viu? partidária aqui, mas a mulher tem um jogo de cintura para fazer esse vai e volta, porque às vezes cria briga entre o casal. Sem dúvida. Você só vai na casa da sua mãe. Você não tem filho aí. Nossa! Só vai não foi, não é Verdade, isso? verdade. Só fica lá, porque na casa do meu nunca vai. E tudo. Então, é uma coisa meio delicada. É delicada. É E aí, ciúmes, né? quando chegar nisso, falar assim, escuta, então o que você me sugere? O que você acha que a gente pode fazer para dar uma melhorada aí nessa situação? Via de regra, quando você pede uma solução, a pessoa se firma e sai daquele momento emocional e vai mais para o racional, para nós acharmos soluções e não ficarmos acusando um e o outro daquilo que não está acontecendo da maneira como a gente queria. E deixar bem claro também às vezes é um avô ou avó, a questão da afinidade. Por quê? A criança pode gostar muito dos dois avós, mas é natural, vai sentir mais afinidade ou pela parte paterna ou materna, como nós também. E aí, quando a pessoa vier reclamar, fala, olha, eu até entendo, mas realmente, sabe, o meu filho, ele tem mais afinidade com este avô, mas não quer dizer, este avô ou avó, mas não quer dizer que ele ame mais, é afinidade, é porque brinca da mesma forma, enfim, da mesma maneira como o senhor tem mais afinidade com aquele netinho ou com aquele, sabe, sobrinho. Mostrar que afinidade não quer dizer que a gente ame mais. Ou ame menos. Exatamente. Afinidade são desejos em comum que fazem com que a gente se sinta melhor em companhia com aquela pessoa. Desculpa, Imagina. Eu não tenho irmãos. Você tem irmão, né? Sim, então, irmãos. deve ser uma coisa meio parecida, né? Porque sem dúvida. os irmãos, às vezes, você tem mais afinidade com um, às vezes mais afinidade Isso é natural, com é outro. verdade. E aí eu sempre digo para os pais, porque os pais falam assim, não, mas eu ajo igual com todos. Não, é verdade, nós não agimos de maneira igual porque as pessoas reagem de maneira diferente. Então é melhor, quando o seu filho diz assim, ou o seu netinho fala, o senhor gosta mais daquele ali do que de mim. Fala, não é que eu goste mais, eu amo vocês da mesma forma. É que a gente às vezes tem mais afinidade. Eu lembro de um caso, a minha avó materna minhas tias diziam que ela gostava mais de mim e de meu outro primo. Sempre Família, coisa de tia, coisa e tal. Mas aí os meus próprios pais e algumas outras tias também diziam, que os dois foram criados juntos, né? Desde pequenininho. Né? Eu morei com a minha avó nos meus primeiros anos de vida e esse meu primo também passou pela mesma situação. Então criou um vínculo realmente de afinidade entre nós ali. E falar e admitir isso. E era normal isso. E quando a gente admite para a criança, não. Ou então o avô admite assim, não, realmente eu percebo que você tem mais afinidade com a outra sua avó do que comigo, não tem problema. Então vamos ver o que a gente pode fazer em comum. Ou seja, mostrar que afinidades são interesses em comum. É uma habilidade que a gente tem de se integrar de uma maneira mais fácil, não é? E que isso não quer dizer que parou por ali, então é só aquela pessoa. Não. Então me diga, o que a gente pode fazer juntos? Pedir sugestões. E quando a avó reclamar a ausência do netinho, falar, bom, e o que a senhora acha que podemos então fazer juntos, né? Que nós 3, nós 4, nós 5, enfim, como eu sempre digo, puxe a pessoa para ajudar na solução e não só na crítica. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, os pais muitas vezes são mais rigorosos, Sim. né? E as crianças tendem a respeitar, às vezes, ou respeitar entre aspas, né? Os pais, então o pai fala, não faça isso, a criança treme de medo, né? A mãe fala, não faça isso, aí a criança lá ela vai andando. Né? Verdade. O pai é uma coisa, a mãe é outra. Isso afeta, por exemplo, a relação com os avós? Por exemplo, da criança, por que respeita mais? O pai respeita mais aqueles avós do que respeitar os avós maternos, por exemplo, porque a mãe é mais que pode tudo, ou a mãe que está lá todo dia, não sei. Não necessariamente. A figura masculina, sem dúvida nenhuma, a gente percebe isso. Você vê, existe uma presença mais forte. Muito mais forte. A criança, qualquer um de nós, via Tanto de para menino regra, para né? menina. Tanto para menino como para menina. Para menino, porque é de igual para igual, e de menina, que significa o ser protetor que está falando com ela, que vai ser futuramente uma pessoa que ela vai procurar que seja parecida com o pai. Mas voltando, isso independe a questão dos avós
avós de serem avós paternos ou maternos para serem mais ou menos respeitados. É muito mais a postura que este avô materno, aí sim, de vô para avô, eles vão ser realmente mais respeitados via de regra. Por quê? Porque é a figura masculina. Não quer dizer que seja mais importante, ok? Quer dizer que pelo tom de voz, pela própria força física, estatura, a criança tende a respeitar mais em decorrência desta figura, mas não porque é avô da parte paterna ou materna. Isso a gente não vê nenhum tipo de ligação, vê-se muito mais pela personalidade de cada um. E o que eu sempre digo para todos os avós, brinque com os seus netinhos. Ai, como é bom. Coisa boa, aquela coisa, sabe, de boa. Ensinar as brincadeiras do passado, pegar as fotografias dos pais e mostrar. Nossa, olha eles que adoram. adoram essas histórias. Sabia que teu pai fazia isso, a tua mãe fazia aquilo? E contar, isto é encantador. E eu sempre digo que depende muito dos avós manter a história da família. Então, conte para os seus netinhos tudo aquilo que vocês fizeram, que vocês viveram, como era no seu tempo. Nós estamos passando princípios e valores. E isso, aproveitando as férias, é fundamental. Que hoje, no mundo que nós vivemos, tenho que falar, é fundamental. Passarmos a ética e valores. certeza. No momento que nós temos valores totalmente Invertidos. invertidos, coloridos e tudo. Só uma última coisinha, Suzy. É o seguinte, quando o avô, aquela história que a gente começou, quando o avô cede muito, cede, a criança tende a desrespeitar? Ah, sem dúvida nenhuma, como em tudo na vida. Quando você não tem aquela obrigatoriedade de lidar com o não, a criança perde o respeito. E Pisa não é em cima, saudável. né? Ah, sim. E desrespeita, fica indisciplinada, fica mais birrenta. Então, temos que dizer o não sempre que for necessário. E o sim sempre que for possível, não é? Tá certo. Então, estamos aí. Nossa, é Suzy. sempre uma aula, né? Sempre Ai, uma que aula, bom. uma conversa deliciosa, com aspecto de nostalgia, de saudade. Eu, naturalmente, lembrei dos meus avós aqui, né? Sinto muita falta. Todos Sem nós. dúvida. Todos nós Nem fala, lembramos, se eu, né? eu começo a chorar. Netos do Brasil, curtam seus avós, Muito. divirtam-se com eles, aproveitem as férias, histórias dos ouçam, avós. aliás, permitam-se ouvir, conversar com eles. Tudo isso é muito bom, muito rico e vai fazer diferença para Depois, toda a vida, Sem dúvida Não é isso, nenhuma. Suzy? É um momento inesquecível. Aproveitemos as férias para fazer isso, para unirmos a família, ali sentados, conversando, falando de como as coisas eram. Isso vai ser maravilhoso nessas férias. Valeu pela conversa, Suzy. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai então agora para um rápido intervalo. Na sequência tem culinária e hoje o chefe sou eu. É só aguardar daqui a pouquinho.